E aí, tudo certo? Estamos gravando aqui mais um vídeo no Economia do Dia. Hoje a gente vai falar sobre alguns princípios básicos de finanças, de economia, de estatística. Esses princípios eles fazem parte do módulo 3 da prova do CPA 20. A proporção é de 5 a 10% da prova, então a gente está falando aí de 3 a 6 questões. E mais do que isso, são conceitos chaves aí para a gente entender como funcionam alguns mecanismos da economia, como funcionam alguns indicadores, né? O que significam algumas letrinhas que a gente escuta aí no dia a dia em economia e que muita gente não sabe o significado, não sabe o que que é. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Acho que hoje a gente vai explorar conceitos que são fundamentais para qualquer profissional, para qualquer pessoa que esteja começando aí a estudar sobre finanças, sobre investimentos, sobre economia. Beleza? Então mais do que se você está só se preparando para a prova, mais do que isso, acho que hoje você tem a ganhar ouvindo esse vídeo, não só na sua preparação para a prova, como também para a vida. Beleza? Então vou começar aqui falando sobre Produto Interno Bruto, PIB. Acho que todo mundo já ouviu esse conceito, né? Talvez não entenda muito bem, mas todo mundo já ouviu esse conceito. PIB é o quanto que uma nação gera de riqueza, né? E isso aí é medido por uma equação, que é C mais I mais G mais X menos M. Né? O que que significa isso? Consumo, ou seja, quanto que as pessoas estão consumindo, quanto que a população gasta em consumo, mais investimentos, então quanto que as pessoas investem no país, mais os gastos do governo, né, quanto que o governo gasta, quanto que o governo gasta em termos de recursos, né, para a população, mais o saldo da balança comercial, ou seja, exportações, quanto que o país recebe de grana ao exportar seus produtos e quanto que o país paga ao importar de outras nações. Então, o saldo da balança é exportações menos importações. Então, fica a equação C mais I mais G mais X menos M. Tá? E é importante dizer que o PIB, o cálculo do PIB, para efeitos de prova, né, existem algumas formas de calcular o PIB, todas vão dar mais ou menos o mesmo valor, mas para efeitos de prova do CPA 20, o cálculo do PIB ele vai considerar apenas bens e serviços finais produzidos em um país. Então a gente considera, imagina, por exemplo, o exemplo de um pão na padaria. Você vai lá e compra um pão na padaria. Esse pão entra na conta do PIB, mas a farinha que foi utilizada para produzir esse pão não entra na conta, para não ter dupla contagem. Tá? Então, são apenas bens e produtos finais. Isso vale para o pão e vale para qualquer outra coisa, para qualquer outro bem da economia. Beleza? Então aqui nesse tópico a gente vai falar sobre diversos conceitos chaves, mas eu não vou me aprofundar tanto em nenhum deles porque por conta de tempo e porque essa não é a intenção aqui desse vídeo. Né? Eu acho que está cheio de economista aí muito bom, que trabalha muito bem esses conceitos macro, né, de uma abordagem um pouco mais detalhada, mas não é a nossa intenção aqui. Beleza? Então, tendo falado um pouco sobre PIB, eu vou passar agora para o IPCA. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é o principal índice de inflação do Brasil. Acho que inflação todo mundo sabe o que que é. Inflação é o aumento geral no nível de preços. Né? O IPCA ele é o índice oficial de inflação no Brasil. Ele é calculado pelo IBGE, ele é divulgado mensalmente, mas também tem o IPCA 15, o IPCA 30, que é o IPCA mensal, que é justamente a referência para metas de inflação que é definido pelo Conselho Monetário Nacional. Mas também existe o IPCA 15, tá? O 30 que é o oficial, mas também tem o 15. Inclusive esse ano o IPCA ele mudou a cesta de produtos, né? O índice agora é composto por produtos novos e alguns outros produtos antigos saíram da lista. Então quem quiser procurar também quais são os produtos que fazem parte do IPCA, quais são os bens de consumo, né? Principalmente alimentação e transporte, né? Que compõem o índice. E depois quem quiser pesquisar também vale super a pena para entender melhor qual é a composição desse índice, mas para efeitos de prova a gente precisa entender que é o principal índice de inflação do Brasil e é calculado pelo IBGE e serve como referência para metas de inflação, beleza? E aí tem outro índice de inflação que é o IGPM. O IGPM ele também é composto por outros subíndices, tem que saber esses três subíndices para efeitos de prova. Então, são eles o IPA, o Índice de Preços por Atacado, que é a principal composição do IGPM, 60%. O IPC, Índice de Preço ao Consumidor, que compõe 30% do IGPM, e o INCC, Índice Nacional de Custo de Construção, que representa 10% do IGPM. O IGPM ele é calculado pela FGV e ele é divulgado mensalmente.
Provavelmente também quem já fez contrato de aluguel, provavelmente já viu esse índice, o IGPM. O IGPM é muito utilizado para reajuste de aluguéis, beleza? Então, dois índices de inflação, IPCA e IGPM. O IPCA é o índice oficial, o IGPM muito utilizado para contratos de aluguéis, e tem esses outros três subíndices que a gente tem que saber para efeitos de prova. Bom, vou passar aqui agora para o outro slide. A gente vai falar um pouquinho sobre bancos múltiplos. Bancos múltiplos são instituições financeiras, né? São bancos que eles atuam como holding. Eles vão ter mais de uma carteira. Quando a gente fala que o banco tem uma carteira, isso nada mais é que a atividade que o banco desenvolve, ou seja, qual que é a atividade fim desse banco, né? Quando o banco é um banco múltiplo, ele vai ter mais de uma atividade fim, sendo que obrigatoriamente uma dessas atividades vai ter que ser ou comercial ou de investimentos. Quando a gente pensa em banco comercial, é o banco que tem conta corrente, né? É o banco que você consegue chegar lá no caixa eletrônico e sacar o seu dinheiro. É o banco que tem empréstimo pessoal, beleza? E o banco de investimento é aquele que está mais preocupado em emprestar dinheiro para empresas, né? Sim, no Brasil a gente vê, como por exemplo o BTG Pactual, seria um banco de investimento clássico. E os bancos comerciais no Brasil, em geral, eles são bancos múltiplos, né? Porque quando a gente pega os bancos grandes, como por exemplo Itaú, Bradesco, Santander, todos esses bancos eles têm diversas funções e são bancos múltiplos. Mas em termos de definição, para um banco ser múltiplo, ele tem que ser ou comercial ou de investimento e ter mais uma outra carteira, beleza? Então pode ser comercial e investimento, pode ser comercial e desenvolvimento, pode ser comercial e crédito imobiliário, pode ser investimento e financiamento, pode ser investimento e desenvolvimento, investimento e arrendamento mercantil. Então tem uma série de possibilidades, mas obrigatoriamente tem que ser ou comercial ou de investimento, ter mais uma outra carteira, beleza? E aí, tendo falado sobre bancos múltiplos, a gente passa para distribuidoras e corretoras. As distribuidoras e corretoras, depois de uma decisão conjunta da CVM e do Bacen, não tem mais restrição de atuação, ou seja, elas podem desempenhar exatamente as mesmas funções. Tá? Mas originalmente a corretora ela executava ordens. A distribuidora ela vendia os produtos financeiros, ela distribuía esses produtos para os investidores, pessoas físicas, né, ou jurídicas, enfim. A distribuidora ela era um canal de vendas e a corretora é um canal de execução, beleza? Só que o que acontece é que hoje em dia as corretoras são também distribuidoras, porque elas vendem fundos, vendem produtos de investimento para os investidores, enfim. É, e as distribuidoras não necessariamente vão ser corretoras, porque nem toda distribuidora vai executar ordens de clientes, tá? Embora juridicamente ela possa desempenhar essa atividade. Então, não tem mais distinção obrigatória de atividade, mas existe aí ainda as corretoras, as distribuidoras que não são corretoras, beleza? Agora, para efeitos de prova, a principal atividade de uma corretora sempre vai ser executar ordens de clientes, beleza? Então, executar ordens de cliente é o seguinte: você vai lá, você quer comprar ações, você liga para a corretora e fala, olha, eu estou precisando comprar 100 ações da Petrobras, eu estou querendo vender 100 ações da Vale. E aí a corretora ela vai executar isso para você, ok? E também tem um canal que você consegue fazer isso por conta própria, que é o Home Broker. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui nos módulos mais para frente. Mas de qualquer forma, a corretora ela é o meio, ela é o intermediário que vai conseguir executar as ordens, que vai permitir que o investidor acesse o mercado de capitais. Beleza? E aí tem uma série de outras atividades que são desempenhadas pelas corretoras e também pelas distribuidoras, né? Entre elas, comprar e vender títulos para clientes ou por conta própria, intermediar ofertas públicas, ou seja, participar de um processo de IPO, ou então no processo de subscrição também, que disponibiliza mais títulos para o público, né, para os investidores, ou então administrar carteiras, atuar como agente fiduciário, criar ou administrar fundos e clubes de investimento, também tem um módulo aqui no CPA que a gente fala só sobre fundos, intermediar operações no mercado de câmbio ou de metais, realizar operações compromissadas com o Banco Central e realizar operações de conta-margem. Então a gente vai explorar um pouco essas atividades um pouco mais para frente, quando a gente for falar de mercado de ações, mercado de fundos, mas todas elas fazem parte das funções de uma corretora ou de uma distribuidora, beleza? Bom, aí a gente parte para outros dois conceitos, investidor qualificado e investidor profissional. É importante entender o seguinte: todo investidor profissional é também um investidor qualificado, mas não necessariamente o investidor qualificado vai ser profissional, beleza? Então, o investidor qualificado são agentes econômicos que têm mais condições que o investidor normal para entender o mercado. Tá? Então, são o quê? São investidores profissionais,
são pessoas físicas ou jurídicas com investimentos superiores a R$ 1 milhão, e essas pessoas elas têm que deixar registrado por escrito a qualidade de investidor qualificado, tá? Ou pessoas que tenham passado em exames de qualificação técnica, que são oferecidos pela CVM. Então, podem ser pessoas que passaram em exames de agente autônomo, de administradores de carteira, analistas, consultores, tá? E isso vale apenas para recursos próprios. Então, se você é um desses caras que passou no exame e quer ser um investidor qualificado, você vai atestar isso por escrito, mas isso vai valer apenas para o seu dinheiro, não para o dinheiro dos seus clientes, beleza? E o investidor profissional, ele tem uma diferença em relação ao qualificado, porque ele considera pessoas físicas ou jurídicas com investimentos superiores a 10 milhões. Então, para profissional tem essa restrição de 1 milhão, para qualificado tem essa restrição de 1 milhão, para profissional a restrição é de 10 milhões, beleza? E tem que atestar por escrito também da mesma forma. Além disso, todas as instituições financeiras são também investidores profissionais. Então, a gente está falando aí de fundos de investimento, a gente está falando de seguradoras, de bancos, de entidades fechadas e abertas de previdência complementar, de corretoras, de distribuidoras. Então, todos esses são investidores profissionais. E os investidores profissionais são os únicos que podem investir em fundos exclusivos. Fundos exclusivos são aqueles formados por um único cotista, tá? A gente vai falar mais sobre isso também no módulo sobre fundos, mas investidores profissionais são os únicos que podem acessar esse tipo de investimento, beleza? Então a diferença basicamente está no volume de investimento e também se for uma instituição financeira já se trata obrigatoriamente de um investidor profissional. Todo investidor profissional é qualificado, mas nem todo investidor qualificado é profissional. Agora a gente vai falar sobre Selic, taxa de juros, né? Então tem uma distinção fundamental aí entre Selic Meta e Selic Over. A Selic Meta é a taxa de juros básica da economia que é definida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, tá? E, é, e isso com base na meta de inflação, que é definida pelo CMN, Conselho Monetário Nacional. Então o CMN ele estabelece uma meta de inflação, né? E o Copom, né? Através de reuniões periódicas, né? Vai justamente tentar verificar se a economia está se comportando de forma a seguir essa meta, né? E a taxa de juros é um mecanismo de adequação para nortear essa meta e também para nortear todas as demais taxas de juros da economia. Tá? Então, a Selic meta definida pelo Copom, tá? Nas reuniões do Copom, a Selic over é a taxa diária, que é a média ponderada de juros nas operações de financiamento em um dia lastreadas em títulos públicos federais. Então, o Banco Central ele faz esse tipo de operação com bancos, com corretoras, tá? Que são operações de empréstimo lastreadas em títulos públicos. A gente vai falar um pouco mais sobre títulos públicos também no módulo 4. Mas o que importa é saber a diferença aqui entre Selic e meta, que é uma taxa que é definida em uma reunião para seguir a meta de inflação, e Selic over, que é uma taxa de mercado, é uma taxa diária, é uma taxa que está lastreada nas operações de financiamento com títulos públicos, beleza? Então tem essa distinção aí para efeitos de prova, isso pode ser cobrado. E aí a gente tem também o CDI. O CDI, a principal função é transferir recursos de uma instituição financeira para outra. É o certificado de depósito interfinanceiro ou interbancário. Tá? Então, são títulos emitidos por instituições financeiras que têm lastro nessas operações de empréstimo entre bancos. Tá? E a média da taxa diária do CDI ela é muito utilizada como parâmetro, como benchmark, para rentabilidade de fundos e outras aplicações financeiras. Beleza? Então, o CDI ele vai funcionar também como uma espécie de referência, como um indicador de referência para a rentabilidade de aplicações financeiras. Bom, e além disso, a gente tem também a taxa referencial. A taxa referencial, TR, ela é pouco usada hoje em dia, mas é importante para efeitos de prova porque ela remunera os títulos da dívida agrária, a poupança, a caderneta de poupança, é muito importante isso, e o FGTS. Então, é importante ter esses três e ter em mente esses três instrumentos que utilizam a taxa referencial. Tá? A taxa ela é calculada pelo Banco Central, não precisa, para efeitos de prova, entender como é feito esse cálculo, mas precisa saber que ela é utilizada para remunerar esses títulos da dívida agrária, as cadernetas de poupança e o FGTS. Bom, e agora sim falando sobre o Copom. Né? O Copom ele é formado pela diretoria, é o Comitê de Política Monetária, é formado pela diretoria do Bacen, 7 diretores mais um diretor-presidente, são 8 reuniões ao ano,
tá? Intervaladas em 45 dias, pode haver exceções, desde que seja convocado pelo próprio presidente do Banco Central. Então, se der algum problema na economia, tiver alguma emergência, alguma urgência, o presidente do Banco Central pode convocar uma reunião extraordinária do Copom, beleza? E desde 1999 existem as metas de inflação, que são definidas pelo Conselho Monetário Nacional, né? São avaliadas de acordo com o índice IPCA, né? E o Copom ele vai justamente trabalhar para definir a taxa de juros em cima dessa meta de inflação para conseguir fazer com que a economia caminhe de uma forma sustentável, visando o crescimento e visando justamente cumprir com essa meta. Bom, então é muito importante ter isso claro, que quem define a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, CMN. E quem define a meta da taxa de juros, ou seja, a Selic meta, é o Copom. Tá? Então, Copom, Selic, meta, CMN, meta de inflação. Beleza? Isso sempre cai em prova, tá? Você tem que saber essa diferença. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre política monetária, tá? Política monetária são todas as medidas do governo que buscam aliar os meios de pagamento às necessidades da economia, tá? E aí tem alguns instrumentos que são que o governo utiliza para fazer a política monetária, tá? O primeiro é o depósito compulsório. Como é que funciona o depósito compulsório? Os bancos eles recebem depósitos, né? Você vai lá, você deposita na sua conta, o banco ele recebe esse dinheiro. Parte desse dinheiro o banco vai emprestar e outra parte ele vai ter que obrigatoriamente depositar como garantia para o Banco Central, beleza? Isso se chama depósito compulsório. Então, o Banco Central ele consegue limitar a quantidade de empréstimo que o banco vai fazer de acordo com o percentual de depósito compulsório. Então, se o Banco Central aumenta o depósito compulsório, o Banco Central, os bancos comerciais emprestam menos dinheiro. Se o Banco Central diminui o depósito compulsório, o Banco Central consegue emprestar, o Banco Comercial consegue emprestar mais dinheiro. Imagina o Itaú, por exemplo, você deposita R$ 1.000 no Itaú. E aí, se não tivesse depósito compulsório, o Itaú ia poder emprestar esses seus R$ 1.000 para qualquer outra pessoa. Tá? Só que se o Banco Central, por exemplo, estabelece que 10% tem que ter 10% de depósito compulsório, o Itaú só vai poder emprestar R$ 900. Os outros 100 vão ficar como depósito compulsório com o Banco Central. Beleza? Então o Banco Central aumenta ou diminui esse limite para fazer política monetária. Bom, aí tem também as operações de redesconto, que são justamente essas operações de financiamento que a gente comentou, né, lastreadas em títulos públicos. E a gente tem o Open Market também, que são as operações de mercado aberto, a famosa compra e venda de títulos públicos federais. É o principal instrumento de política monetária atualmente, porque ele é o mais ágil, mais eficaz. Então o governo ou compra ou vende títulos públicos para fazer política monetária. Bom, aí falando um pouquinho sobre o depósito compulsório, eu já dei um pitaco aqui antes, mas é, o depósito compulsório é justamente a parcela das contas dos bancos que tem que ser depositada com o Banco Central. Ele limita a criação de moeda, ou seja, ele limita a capacidade de empréstimo dos bancos. E uma elevação do compulsório, ele vai gerar uma redução da liquidez, porque se você está deixando mais dinheiro junto com o Banco Central, o banco ele tem menos capacidade de empréstimo, tá? E isso aí justo vai elevar a taxa de juros, porque se tem menos recurso para emprestar e tem muita gente querendo dinheiro emprestado, a taxa de juros sobe. Isso é um mecanismo de mercado, beleza? A operação de redesconto é a taxa que o Banco Central usa para emprestar dinheiro aos bancos comerciais. Tá? Então, se o Banco Central ele quer estimular a economia, quer aumentar o crédito, ele vai diminuir essa taxa de redesconto. Se ele quer justamente diminuir, restringir o crédito, ele vai aumentar a taxa de redesconto. E aí, por último, Open Market, compra e venda de títulos públicos. É um instrumento mais rápido, mais ágil, como eu disse. Tá? E aí, quando você vende os títulos públicos, você está reduzindo a liquidez, porque você está justamente, colocando esses títulos no mercado, né, e você está retirando o dinheiro do mercado. O Banco Central vende, ele está pegando o dinheiro do mercado. Quando ele compra, ele está injetando dinheiro no mercado, certo? Então, é só pensar aí na lógica, realmente, quando você compra, você está dando dinheiro para alguém, né? Quando você vende, você está recebendo dinheiro. Quem faz isso é o Banco Central. Então, se o Banco Central está recebendo dinheiro, está saindo dinheiro da economia. Se o Banco Central é, se o Banco Central está pagando, né, está comprando títulos, ele está injetando dinheiro na economia, beleza? E aí, em relação a todas essas variáveis, né, tem um esqueminha, tem um quadro aqui embaixo, que isso não é decoreba, tá? Isso aí é pensar realmente, é raciocínio lógico. Então, toda vez que o governo vai e aumenta o compulsório,
ou aumenta a taxa de redesconto, ele está reduzindo a liquidez, certo? Ou então quando ele vende títulos públicos, certo? Porque ele está tirando dinheiro da economia, tá? E ao mesmo tempo isso vai reduzir a inflação, porque tem menos dinheiro circulando, e vai reduzir o PIB também, porque tem menos dinheiro circulando, menos riqueza, né? Estamos gerando menos riqueza, beleza? E o processo inverso também é válido. Então, quando o governo reduz o compulsório, reduz o redesconto, ele está aumentando a liquidez. Da mesma forma, quando ele compra títulos públicos, né? Porque vai ter mais dinheiro no mercado, tá? Isso vai tender a aumentar a inflação também, porque mais dinheiro circulando, e aumentar o PIB, porque vai, em tese, gerar mais riqueza, vai aumentar a atividade econômica. Beleza? Então vamos passar aqui. A gente fala justamente sobre essa relação entre juros e atividade econômica. Porque quando os juros fica alto, o crédito fica mais caro. Então as pessoas elas tendem a comprar menos, as indústrias tendem a produzir menos, a atividade econômica tende a diminuir, tá? Então juros mais altos tendem a contrair a atividade econômica, né? Então juros mais altos tendem a diminuir o PIB, tá? Claro que tem outras variáveis aí para serem consideradas, mas para efeitos de prova, os juros mais altos significa uma contração na atividade econômica, beleza? O oposto também é válido, então é, quando a gente tem juros mais baixos, a tendência é uma elevação, um aumento da atividade econômica, um aumento da demanda, mas isso também pode ter um impacto de preços, uma elevação de preços, beleza? É, bom, então falamos um pouquinho sobre política econômica, eu vou passar aqui para a política fiscal. Tá? E a política fiscal ela envolve todas as decisões do governo no que tange à arrecadação e destino dos recursos, ou seja, impostos, a gente está falando de impostos e taxas, beleza? É, então, o que é importante saber aqui em termos de política fiscal é o seguinte: o governo ele arrecada, ele tem uma receita, que é a receita oriunda dos impostos, né, que é cobrado de toda a população, e aí quando o governo recebe esse dinheiro e diminui as despesas não financeiras, ou seja, tudo que o governo gasta aí em termos de pagar funcionário, enfim, séries de despesas que não são despesas de juros, tá? Isso aí gera um superávit ou um déficit primário. Então, se o governo arrecada mais do que ele gasta, ele está gerando um superávit ou déficit, ele está gerando um superávit primário. Se o governo arrecada menos do que ele gasta, ele está gerando um déficit primário, beleza? E aí não entra as despesas de juros. As despesas de juros elas só entram depois, né? Então, quando a gente considera as despesas de juros, que são as despesas financeiras, tá? Despesas do pagamento da dívida pública, que são justamente os títulos públicos federais, tá? O que acontece é que a gente deixa de falar em superávit ou déficit primário e passa a falar de superávit ou déficit nominal, beleza? Então, superávit ou déficit primário inclui apenas as despesas não financeiras. Superávit ou déficit nominal inclui também o pagamento de juros da dívida pública, beleza? Então, se as despesas não financeiras e os juros da dívida pública forem menores do que a receita, a gente está tendo um superávit nominal. Se forem maiores, um déficit nominal, beleza? E aí agora eu vou falar um pouquinho rápido sobre política cambial, que é a política do governo que vai direcionar o comportamento do mercado de câmbio e da taxa de câmbio, tá? No Brasil, a referência para a taxa de câmbio é a Petax, que é a média das taxas de câmbio do mercado interbancário, que é divulgada todos os dias pelo Bacen, pelo Banco Central, né? E aí tem um conceito também importante, que é o dólar spot e o dólar forward, né? O dólar spot, sempre que a gente falar de spot no mercado financeiro, a gente está falando de algo que é um preço à vista, né? Uma taxa à vista. E o dólar forward seria no mercado futuro, ou seja, seria para entrega daqui a algum tempo, né? Que é estabelecido de acordo com esse contrato, beleza? A taxa de câmbio ela sempre vai ser o preço de uma moeda em relação à outra, né? Eu acho que isso também está bem claro, né? Só quando a gente pensa em dólar já fica muito fácil de entender isso, beleza? Outra coisa que é importante é que atualmente o Brasil ele adota um regime de política cambial flutuante, tá? Ou seja, o câmbio enfim, ele opera livremente. Quando a gente fala em política cambial flutuante, tem a flutuante limpa e a flutuante suja, né? No Brasil a gente tem flutuante suja sem banda cambial. O que isso significa? Uma política cambial flutuante suja. Significa que o Banco Central ele pode intervir a qualquer momento. Então, o Banco Central ele utiliza de instrumentos derivativos para atacar o mercado de câmbio, quando ele acredita que faz sentido, é, enfim, atacar, justamente atuar para corrigir algum desequilíbrio, ou então para
elevar a oferta ou diminuir a oferta de dólares no mercado, beleza? Então, o Banco Central atua nesse sentido, por isso, trata-se de uma política cambial flutuante suja e não tem banda cambial porque não há é, intervalos de atuação do Banco Central. O banda cambial seria, por exemplo, digamos que agora o Banco Central vai atuar para o dólar ficar entre 4 e 4,20, tá? Mas o Banco Central não faz isso. Então não tem um valor fixo, umas bandas, não tem dois valores que o preço da moeda que o Banco Central procura que o preço da moeda oscile. Então isso não existe aqui no Brasil. A gente sim vive numa política cambial flutuante suja, porque o Banco Central pode atuar, mas não há espaços delimitados de atuação do Banco Central. Beleza? E depois disso, agora a gente pode falar um pouquinho sobre as contas externas e sobre o balanço de pagamentos, tá? O balanço de pagamentos, ele sempre vai ser o registro das transações de um país com o resto do mundo. E no Brasil, esses valores são sempre expressos em dólares. Então, sempre que a gente olhar a importação e exportação do Brasil, vai estar sempre em dólar, beleza? E aí, duas grandes contas formam o balanço de pagamentos do país: a conta corrente e a conta de capitais, beleza? É, Só que quando a gente entra na conta corrente, a conta corrente ela é formada por três outras contas: a balança comercial, a conta de serviços e rendas e a conta de transferências unilaterais. Quando a gente pensa na conta de balança comercial, né, é justamente as exportações e as importações. Então, exportações menos importações, esse é o saldo da conta de balança comercial. Tá? Isso acho que fica bem claro. A conta de serviços e rendas, ela registra o comércio de bens, de receitas, de despesas de viagens internacionais, de aluguéis, serviços do governo, pagamentos de recebimento de juros, lucros, dividendos, tudo isso em relação a outros países, beleza? E as transferências unilaterais são apenas o saldo líquido das remessas de recursos ou doações. Então, se você tem algum parente que trabalha no exterior, por exemplo, e essa pessoa manda recursos para o Brasil, isso entra na conta de transferências unilaterais. O mesmo é o inverso, né? Se tem alguém que trabalha no Brasil e manda dinheiro para fora. Bom, e aí por último a gente tem a conta de capitais, que é a outra conta, que ela é o saldo líquido da compra de ativos estrangeiros por residentes no Brasil, menos a venda de ativos brasileiros a estrangeiros, tá? Então a gente está falando aqui de ativos, né? De instrumentos financeiros, beleza? Participações de empresas, tudo isso entra aí na conta de capitais, tá? Então é o saldo justamente de ativos estrangeiros que estão em carteira de brasileiros, né? Ou seja, se a gente investe lá fora, isso entra positivamente nessa conta. E quando a gente vende ativos brasileiros a estrangeiros, né? Quando tem gringos investindo aqui em participações, isso aí entra de forma negativa na conta de capitais. A conta de capitais, o valor final é justamente o saldo líquido aí entre a compra de ativos estrangeiros por brasileiros, menos a venda de ativos brasileiros a estrangeiros. Bom, e aí, tendo falado um pouco sobre isso, a gente vai passar um pouco vai falar agora sobre alguns conceitos de finanças. Tá? A gente falou um pouquinho sobre economia, né? Sobre política econômica. Agora a gente vai falar sobre conceitos de finanças, tá? E o primeiro deles é a taxa de juros nominal e taxa de juros real, tá? A taxa de juros nominal é o valor dado à taxa de juros e a taxa real é aquela que desconta a inflação. Então, quando eu falo, a Selic hoje está em 5,5% ao ano, tá? Isso aí é a taxa nominal. A taxa real é a Selic descontada da inflação. Então, a gente vai fazer taxa real é igual a 1 mais a taxa nominal sobre 1 mais a inflação menos 1 vezes 100. Beleza? Essa que é a equação. A gente está descontando a inflação. Só que não é uma conta de padaria de menos, né? A gente tem que colocar tudo na mesma base, né? E depois multiplicar por 100. Beleza? Então, agora vamos falar um pouquinho rápido sobre capitalização simples e capitalização composta, né? Existem dois tipos de juros, juros simples e juros compostos. Os juros simples, ele não considera juros sobre juros, ou seja, se você tem é, um juros semestral de 6%, isso significa que você vai ter um juros anual de 12%, tá? Porque é só multiplicar 6 por 2, né? Um ano tem 12 meses, né? E como o juros semestral é de 6%, a gente multiplicaria 6% por 2, tá? Ficaria 12%, esses seriam os juros anuais, beleza? Agora, quando a gente está falando de juros compostos, a situação é diferente. Imagina esse exemplo dos mesmos 6%. Tá? No final do ano, se esse juros for semestral, a gente vai ter
1,06, né, nos primeiros 6 meses, né, e depois você teria que elevar a 2 esse resultado. E esse resultado final daria mais do que 12% ao ano, porque a gente está considerando juros sobre juros, tá? Então, significa basicamente que o seu montante ele vai variando. Então imagina que a gente tem R$ 1.000, né, e a taxa de 6% a cada 6 meses. Né? Então depois de 6 meses você vai ter R$ 1.060. Só que até o final do ano, vai render mais 6%. Só que esses 6% incidem sobre 1.060 e não sobre 1.000, que é o valor inicial. Então a gente vai ter 1.060 vezes 1,06, que vai dar mais do que 1.000 vezes 1,12, que seria, no caso, os juros simples, beleza? Então, para juros compostos, a gente considera juros sobre juros, tá? E para períodos maiores do que um, os juros compostos eles sempre vão ser maiores do que os juros simples, beleza? E aí tem alguns conceitos aqui, isso aqui é uma equação, FV igual a PV, vezes 1 mais i elevado a n, esse seria dos juros compostos, e nos juros simples seria 1 vezes n. Né? E aí o que significa cada uma dessas coisas? Né? FV é o valor futuro do investimento, PV é o valor presente do investimento, é quanto que você tem hoje, I é a taxa de juros ou taxa de desconto, e N é o número de períodos. Né? Então, no nosso exemplo aqui, N seria igual a 2, né? I seria igual a 6, né? De 6%, e N seria igual a 2, o número de períodos. Beleza? Para juros simples, a gente ia multiplicar 6 por 2, e para juros compostos, a gente ia elevar 1,06 elevado a 2. Beleza? Isso ia dar um pouco mais do que 12%. Bom, aí tem alguns outros conceitos. Cupom zero é o título cuja remuneração é paga apenas no vencimento, ou seja, não tem incidência de juros durante a recorrência da aplicação, apenas no final, no resgate. Taxa interna de retorno, TIR, é a taxa utilizada para calcular a rentabilidade de um investimento. Então, é justamente o fluxo de caixa trazido a valor presente. Né? Então, para que o investimento seja atrativo, a taxa interna de retorno ela tem que superar o custo de oportunidade. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o custo de oportunidade agora também. O custo de oportunidade ele é justamente quanto que o investidor deixa de ganhar com outra opção de investimento. Então, imagina, por exemplo, cara, você está querendo almoçar hoje num PF, né? Você está no seu trabalho, pô, quero almoçar num PF um pouquinho melhor hoje, custa R$ 30 esse PF, tem uma carne gostosa, um arroz e feijão saboroso, então você vai gastar R$ 30. Só que, na verdade, esse PF, você não está pensando, ó, R$ 30, esse PF custa R$ 30. Você pensa o seguinte, o que que eu posso comprar com R$ 30, né? O PF custa R$ 30, mas com R$ 30 você pode fazer outras coisas. E isso é justamente o custo de oportunidade. O que que você abre mão para tomar uma decisão. Né? Então, para você gastar R$ 30 com PF, você deixou de gastar R$ 30 com alguma outra coisa. Tá? E é justamente isso o custo de oportunidade. Então, quando a gente fala em taxa interna de retorno, né, tem que ser levado em consideração o custo de oportunidade, que é o seguinte, imagina, a gente tem um investimento em renda fixa, né, que é um investimento que tem baixo risco, né, e esse investimento ele paga aí 6% ao ano, digamos. Né? Então, a taxa interna de retorno de qualquer investimento ela tem que ser maior do que 6%, senão não vale a pena, a gente deixa o dinheiro parado em renda fixa, beleza? Então, esse é o conceito de custo de oportunidade. Né? E para efeitos de economia aqui no Brasil, a Selic é muito utilizada como custo de oportunidade porque ela é justamente a taxa livre de risco, um ativo de pouca volatilidade, de baixo risco, que é essa taxa de remuneração que é a própria Selic. Beleza? Então, ela é muito utilizada como comparativo de custo de oportunidade. Tá? Então, para ser um investimento atrativo, a taxa interna de retorno, ela sempre tem que ser maior do que o custo de oportunidade. Bom, é, e aí a gente passa para outro conceito, que é o WACC, Weighted Average Cost of Capital, custo médio ponderado de capital, tá? Trazendo para o português. E ele considera o capital próprio de acionistas e também o capital de terceiros, detentores da dívida. Isso avaliado a preços de mercado, tá? Então é importante, aqui a gente poderia ficar horas falando sobre o WACC, assim como a gente poderia ficar horas falando sobre aqueles outros conceitos, mas para efeitos de prova do CPA 20, é importante saber que o WACC, né, é o quanto que a empresa gasta para se financiar.
tá? Então, é o custo de capital da empresa. Quanto que, se a empresa precisar de fazer um projeto, quanto que ela vai gastar para, enfim, receber, para pegar emprestado dinheiro, tá? E ela pode fazer isso de duas formas. Ela pode pegar emprestado no mercado de ação, de ações com os acionistas, ou ela pode emitir dívida, tá? Então, justamente o custo ponderado de capital, custo médio ponderado de capital, WACC, ele vai considerar essas duas fontes de financiamento, equity e debt, né? Ou seja, é, ações, né, emissões e dívida, tá? E aí a alavancagem financeira é justamente o quanto que a empresa tem de dívida e o quanto que ela tem de equity, né? O quanto que é de capital, o quanto é capital próprio e o quanto é capital de terceiros. Capital próprio é sempre equity, capital de terceiros é sempre dívida, né? O quanto você pegou emprestado, beleza? Então a alavancagem ela vai ser a dívida sobre o equity, ou seja, capital de terceiros sobre capital próprio. Bom, e aí com isso a gente fecha o módulo 3. O módulo 4 vai ser o próximo vídeo que a gente vai gravar aqui. E é um módulo bem extenso. A gente vai falar um pouquinho sobre instrumentos de renda variável, renda fixa, derivativos, ou seja, todos os produtos de investimento praticamente. Então é isso, pessoal. Agradeço quem tiver qualquer tipo de feedback aqui para passar para a gente. E seguimos aí aqui no Economia do Dia, divulgando o máximo possível de conteúdo preparatório para a prova do CPA 20 e também para a sua vida. Beleza? Grande abraço e qualquer feedback será bem-vindo.